Oi, pessoal, vamos falar de lepra. Para muita gente é um assunto gostoso, é um assunto bom. Eu tenho um nojo de lepra, tenho um pavor à lepra. Ver aquelas pessoas caindo os pedaços é nojento, mas tem quem goste. Tem pessoas que adoram falar em lepra. Profissionais de saúde, ativistas sociais, a pessoa adora falar em lepra. Eu, particularmente, como já falei, acho nojento. Mas as pessoas falam porque é uma coisa antiga, essa cultura do medo de fazer com que as pessoas elas passem a aderir a tratamento através do medo. Eu assusto, eu faço com que a pessoa se interesse em tomar um medicamento, em não faltar ao tratamento, que só assim ela vai obter a cura e ela vai ficar feliz por ter sido curada. Mas as pessoas não entendem que com isso elas fazem com que as pessoas tenham muito mais preconceito. Muito mais. Elas acham que estão fazendo uma coisa boa e, no entanto, elas estão cada vez mais aumentando o preconceito. A doença ela tem diminuído bastante, mas o preconceito ainda não. Esse conceito é errado, porque essa coisa do preconceito em relação a, a rancenias, ela não é um preconceito, ela é um conceito que as pessoas profissionais de saúde e alguns ativistas sociais, eles fazem, eles têm aquilo como verdade. Dizer, olha, eu só vou falar de lepra se eu chegar no local e as pessoas me questionar. Sim, concordo plenamente. A gente tem mais é que alertar as pessoas levando um conhecimento é, é, realmente adequado a cada realidade. Mas quando você lida com uma criança, com um adolescente, que nunca ouviu falar em lepra, então qual a necessidade de você falar em lepra? De você chegar no recinto dizendo, olha gente, vamos falar de Hanseníase. Hanseníase é a antiga lepra. Uma criança, um adolescente, que nunca ouviu falar nisso, ele vai entender, se você não subestimá-lo, ele vai entender que Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, que Hanseníase é a doença que tem um período de incubação longo, é uma doença que 90% da população é resistente ao bacilo de Hansen, que só pega de pessoa para pessoa, que a forma de contágio é pelas vias aéreas superiores, através da tosse, da fala, do espirro. Elas vão entender isso. Então não há necessidade de você chegar assustando ninguém. Para mim isso se chama ignorância. Ignorância do médico, da enfermeira, do agente de saúde, do agente de endemia, do técnico de enfermagem, do ativista social. É ignorância. É falta de leitura. Ou preguiça. Porque é mais fácil chegar com esse tipo de informação e assustar as pessoas do que conseguir, com argumentos, fazer com que ela entenda que Hanseníase é Hanseníase. Há um motivo por essa doença ter sido chamada de lepra um dia, e bem antigo. Todas as doenças de pele eram conhecidas como lepra porque não tinham nomes. Com o passar do tempo, sendo pesquisadas, adquiriram nomes próprios, menos a que a gente conhece como Hanseníase. E aí vem Abraão Rotenberg, cientista, lá no estado de São Paulo, consegue com que as pessoas coloquem em lei
um nome próprio para a doença. Ele deu o nome de Hanseníase, em homenagem ao seu descobridor Gerhard Amauer Hansen. E o Brasil continuava chamando a doença de lepra. Só em 1995, com a luta do movimento social, foi que o Brasil inteiro começou a chamar a doença de Hanseníase. É interessante que as pessoas sem conhecimento, elas chamam a doença de Hanseníase. Mas as pessoas que lidam com ela, que trabalham com ela, preferem amedrontar as pessoas com essa história de lepra. É uma ignorância, é uma burrice extrema. Elas acham que estão fazendo uma coisa boa. Acham que estão ajudando a acabar com o preconceito, com a discriminação. Mentira. Elas estão cada vez mais incentivando as pessoas a ter medo das pessoas com rancínias. E o pior é que essas pessoas falam tanto em direitos, falam tanto em leis, e a lei que proíbe o uso do termo lepra é lei. Não é punitiva, mas é lei. E que deveria ser respeitada por quem tanto fala em direitos. É incrível, eu lembro de histórias na época que eu era paciente de hanseníase, de chegar no centro de saúde e alguém chegar e dizer, olha, eu vim pegar o medicamento de Antônio Expedito da Silva. Ninguém sabia quem era Antônio Expedito da Silva. Alguém tinha que dizer, é aquele ranceniano, é aquele que faz tratamento de lepra. Gente, eu particularmente fico sem entender o que é essa necessidade. Se você chega para alguém que nunca ouviu falar em lepra e fala dos sinais e sintomas da hanseníase, ela vai entender. Não subestime as pessoas. Hoje tem internet. As pessoas elas são mais acessíveis à informação. Elas estão mais despojadas a ponto de chegar e perguntar. Então não precisa essa cultura do medo, essa sua cultura ignorante de chamar as pessoas de leprosa. Eu fico sem entender por que tanto estudo. 6 anos numa faculdade, especializações, doutorado, participa de seminários, de fóruns, de congressos, e sai com a mesma burrice, chamando as pessoas de leprosas. Ou de ranceniano, ou de ex-ranceniano. Hanseníase é a única doença que tem essa história do ex-ranceniano. Eu, às vezes, comparo a, aos marcianos. O cara mora em Marte, ele é marciano. Aí ele veio para a Terra, então ele é ex-marciano. É igual a Hanseníase. Planeta da Hanseníase. O cara saiu do planeta, se curou, o cara é ex-hanseniano. O cara adquire, o cara adquire um estado permanente. Eu nunca fui ex-hanseniano, porque nunca deixei. Quando alguém falava isso, eu dizia, meu nome é Francisco Faustino Pinto. Eu nunca deixei que me transformasse em uma estatística. Então não entendo essa cor do ex-hanseniano. Uma pessoa que foi atingida pela hanseníase, hoje, ela foi diagnosticada,
ela foi tratada, ela foi curada e do início do tratamento dela até o final, ela sempre teve um nome. Ela nunca foi Hanseniano, nem ex-Hanseniano. Se alguém souber onde é esse planeta, vocês me avisam, porque eu gostaria muito de fazer um trabalho lá. As pessoas pedem tanto respeito e não conseguem tratar outras pelo nome. Que coisa simples de fazer. Gente, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Vamos chamar as pessoas pelos nomes próprios. Essa coisa de ex-ranceniano, isso não existe. Não existe a escuta. A profissional do sexo que largou a profissão e casou, ela é Dona Maria dos Anzóis Pereira, casada com seu Francisco dos Anzóis Pereira. Ela não é a ex-puta. Não existe o ex-tuberculoso. Então, vocês, principalmente vocês ativistas sociais, vocês que militam em movimentos sociais, é que não deveriam estar propagando esse preconceito. Nem com essa questão de lepra e nem com essa questão de nomenclatura para as pessoas que tiveram rancenias ou que têm rancenias. Reflitam sobre o que eu estou falando. E vamos parar com essa ignorância.